O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Olá, boa tarde. Eu sou Estevão Damasio. Eu dou as boas-vindas a você que acompanha mais uma tarde deste domingo com o Meu Doutor. Hoje eu quero começar com uma pergunta simples. Quantas vezes você já aplicou repelente, tomou cuidados para evitar mosquitos dentro de casa ou viu no jornal que os casos de dengue voltaram a subir na sua cidade? Pois é, a gente convive com essas situações com tanta frequência que às vezes se esquece uma realidade importante. Viver em um país tropical significa lidar com condições ambientais que favorecem a transmissão de diversas doenças infecciosas. Quer exemplos? Dengue, zika, chikungunya, leishmaniose e doença de Chagas são exemplos para lá de conhecidos. Cada uma tem formas de transmissão diferentes, vetores específicos e, claro, desafios próprios para prevenção e controle. E o que os especialistas observam é que fatores como mudanças climáticas, crescimento urbano, alterações ambientais e desigualdades sociais podem influenciar a dinâmica dessas doenças. Entender como elas são transmitidas, saber como se proteger e reconhecer os sinais de alerta são formas de cuidar da nossa própria saúde e da saúde da nossa família. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com um dos maiores especialistas do Brasil no assunto e que tenho convidado hoje o Dr. Gustavo Romero, médico professor da Faculdade de Medicina da UNB e um dos principais pesquisadores brasileiros em medicina tropical, com foco em leishmaniose e arboviroses. Atualmente, consultor da Organização Mundial de Saúde, como expert em leishmaniose e atualmente presidente do 61º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. E ele chega aqui num momento especial, porque Brasília vai sediar neste mês o maior congresso de medicina tropical da América Latina. Ufa, doutor Gustavo! Seu currículo chama atenção. Tudo bem? Tudo bem. Qual a importância, né? Primeiro vamos começar de Brasília, do Brasil sediar esse congresso. Qual a importância que o senhor vislumbra? Então, a importância desse evento é muito grande porque o Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical é um congresso que congrega pesquisadores, também congrega gestores, os estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, os profissionais que trabalham nos serviços de saúde para discutir temas de extrema relevância, como você já manifestou aqui. E esse congresso, em geral, busca a produção de soluções para essas doenças dentro do espaço da saúde pública. Produção de conhecimento na veia, né? Com certeza, a produção de conhecimento científico é fundamental para produzir essas soluções que resolvem esse tipo de problemas. Para interessante que nessa explanação inicial do senhor citou uma palavrinha que eu particularmente considero mágica: gestão. Gestão pública é fundamental na prevenção e combate dessas ditas doenças tropicais? Fundamental. O Brasil, especificamente, né, que tem uma construção administrativa, né, em 3 níveis de governo, né, precisa realmente ter uma ação muito articulada, muito bem organizada, muito bem gerida, para que as soluções que são produzidas dentro da academia, dentro do ambiente científico e muito discutidas com os gestores de saúde, cheguem à população de uma forma efetiva. Então, que prefeitos, que governadores e que o nível federal estejam muito bem articulados na implementação dessas ações é fundamental. O senhor considera que essa será uma pauta importante, um item, digamos, preponderante que vai ser discutido, por exemplo, nesse congresso? Na verdade, nós temos uma discussão bastante equilibrada. Se ao mesmo tempo consideramos que a gestão é um assunto estratégico, né? E na verdade é a parte final de um longo processo que começou com descobertas científicas que foram traduzidas, como nós dissemos, em instrumentos que servem para o controle e que depois chegam na mão dos gestores para que esses gestores consigam implementar aquelas soluções da melhor maneira possível. Deve haver um equilíbrio, assim como há entre as 3 níveis de governo, um equilíbrio entre quem descobre um novo conhecimento, quem estuda essas soluções e as desenvolve cientificamente e aquele que as aplica. Então, que tudo as implementa, que as implementa. Uma coisa não deve pensar sobre a outra. Tudo deve estar mais ou menos equilibrado para funcionar no final.
Ô, gente, quando a gente aborda o tema saúde, alvo do nosso Meu Doutor, é fundamental essa interação, que essa cadeia possa funcionar, que os governos nos mais diversos níveis privilegiem, por exemplo, investimentos em pesquisa. A pesquisa brasileira é muito rica, né, doutor Gustavo? Certamente. O Brasil é um dos países que mais produz novo conhecimento no que tange às doenças tropicais, como nós falamos, e principalmente naquelas que nós denominamos de doenças tropicais negligenciadas, né? Aquelas que afetam de uma maneira bastante assimétrica, né, e desigual as populações que são menos favorecidas dentro da comunidade, né? O que mais preocupa dentro desse universo de conhecimento que o senhor atua? Primeiro, o que são doenças tropicais? O próprio nome diz, mas é bom o senhor didaticamente explicar. Então, nós chamamos ou conhecemos como doenças tropicais aquelas doenças que acometem com muita maior frequência e intensidade as populações que residem na região tropical. E isso está condicionado... Estamos dentro dessa. Estamos completamente dentro da região tropical. Não é por acaso que o Brasil é líder na produção de conhecimento, porque está o Brasil o trópico, não é? E essas doenças acometem, como eu estava falando, né, de uma maneira assimétrica e desigual, geralmente as populações que são menos favorecidas. Então, é a isso que nos referimos, e quando falamos das negligenciadas especificamente, estamos nos referindo àquelas que ainda carecem de um investimento muito maior do que temos hoje, né? Seja pelo setor público, seja pelo setor privado, para produzir as soluções de diagnóstico, de tratamento, de acompanhamento melhores para resolver o problema definitivamente. Quais doenças tropicais estão sendo mais negligenciadas na visão do senhor? Dados, números que possam, se possível, ilustrar para o nosso telespectador. Então, as doenças negligenciadas são um universo grande, né, de mais de 20 agravos que a Organização Mundial de Saúde e o Brasil, o Ministério da Saúde, reconhece como relevantes. Algumas são muito mais frequentes e outras menos frequentes. Mas, de qualquer maneira, se dá importância igual a todas elas. Por quê? Porque enquanto há alguns agravos que são mais raros, né? Como eles são mais raros e menos conhecidos, quando eles aparecem, eles causam um estrago maior. Por exemplo? Porque a probabilidade de uma pessoa morrer porque ninguém sabia que aquilo existia é muito maior. Vou dar o exemplo aqui do Distrito Federal. Acho que o exemplo do Distrito Federal é emblemático em relação a isso. Nós conhecemos que a leishmaniose, né, eu trabalho com leishmaniose, ela se espalha pelo todo o território nacional e tem municípios que têm muitos casos de leishmaniose. E vamos falar da forma visceral da doença, não é? Que é a mais grave e que pode eventualmente ter um desfecho letal, né? Pode matar a pessoa. E aqui no Distrito Federal, essa doença se dá muito raramente. Então, quando se dá muito raramente, o sistema de saúde conhece pouco. E quando chega o paciente, é até mais difícil suspeitar de que se trata de leishmaniose visceral. E aí o percurso do paciente se torna muito longo e, às vezes, a intervenção terapêutica chega muito tarde. E chegando muito tarde, a probabilidade de uma pessoa ir a óbito por isso é maior, não é? Então, independentemente da frequência, a raridade também é um desafio, não é? E isso acontece com várias doenças tropicais também, não é? Olha que fascinante. Interrompendo o senhor, a raridade é um problemão também. A gente tem que comemorar. É raro ter leishmaniose no Distrito Federal, mas o problema é o seguinte: quando ela aparece, será que a nossa rede de saúde está preparada? Como destacou o doutor Gustavo? Creio que não, né? Leishmaniose é o quê? É a que dá no cachorro? Então, as leishmanioses são várias doenças. Tem, grosso modo, dois grandes tipos. A que acomete a pele, né? Que em geral são úlceras que acometem as áreas mais desprotegidas do corpo, e a forma visceral, que é a que acomete os órgãos internos. Então, para a forma visceral que acomete os órgãos internos, o principal reservatório que nós chamamos da infecção são os cães, né? É isso que é muito conhecido, então. Sim. E para a forma cutânea, né, que é das úlceras, aí já são outros mamíferos que estão, em geral, no ambiente silvestre, que são os reservatórios. Então, a depender de que tipo de leishmaniose, aí as intervenções, inclusive em relação ao conhecimento e à educação da população e dos profissionais de saúde, principalmente, não é? Deve ser também diferenciado, né? Eu citei o exemplo do cão, né? Porque apesar de ser raro, chama a atenção que pessoas que moram no Distrito Federal, e aí eu acho que extrapola um pouquinho a condição social. Lagos Norte e Sul, por exemplo, com IDH lá em cima,
Índice de Desenvolvimento Humano, tem alguns cachorros que morreram ou morrem de leishmaniose, e aí chama muita atenção. O mosquito pica o cão, é isso? Então, nós temos de fato, nem exatamente um mosquito, mas vamos chamá-lo de mosquitinho, porque o povo conhece assim, como mosquito palha, etc. Né? Ele é muito pequeno, ele vai picar o cão está infectado, né? Ele vai levar o parasito para si, o parasito vai se reproduzir no inseto, e o inseto vai picar uma pessoa, e a pessoa vai adquirir infecção. Nem todos os que são picados e são infectados vão ficar doentes, e nem todos os que vão ficar doentes vão ficar graves. Mas uma parcela pequena deles pode morrer. E aí está a importância de chamar a atenção do assunto, né? Vamos entrar no universo. O senhor é especialista em leishmaniose. Eu trabalho com leishmaniose, sim. No cenário internacional, a leishmaniose, de que forma ela está sendo hoje cuidada, chama a atenção? É uma das prioridades das várias instituições, principalmente da Organização Mundial da Saúde, do governo brasileiro. As leishmanioses são prioridade para o governo brasileiro. E o grande desafio nas leishmanioses hoje é a escassez de recursos terapêuticos, né, para tratar de uma melhor maneira as pessoas, né? Os medicamentos que temos disponíveis até hoje têm alguma toxicidade, né? Eles podem causar eventos adversos relevantes, o que exige que o corpo de saúde que está acompanhando essas pessoas tenha um conhecimento profundo do manuseio desses medicamentos e o acompanhamento dos eventos adversos para evitar problemas, né? Mas é um assunto bastante prioritário que, felizmente, né, tem diminuído muito a incidência, tanto da forma visceral quanto da forma tegumentar, mas, ao se tornar raro, de novo volto a chamar a atenção sobre o risco de um evento se tornar raro. E com a leishmaniose visceral, a gente está vendo uma coisa nova, né? No sentido, não é tão nova assim, mas ela se dispersa. Se nós, por exemplo, temos 1.000 e tantos casos por ano de leishmaniose visceral no Brasil, o que não é muito para uma população de 200 milhões, né? A gente vê que ela vai caminhando, né, pelo território. Em municípios onde antes não havia, agora há. Já estão registrando. E aí, por exemplo, com as mudanças climáticas, ela vai avançando para a região sul. E na região sul, ninguém conhecia disso. Agora estão conhecendo, né? E quando chegam os primeiros casos, a probabilidade deles não serem bem manejados aumenta. Doutor Gustavo, vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, mas no segundo, nós vamos falar de prevenção, claro, mas nós vamos abordar uma trinca que eu acho que você conhece. Dengue, zika e chikungunya. Daqui a pouquinho a gente volta. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Vem aí a Virada Cultural Sesc. Mais de 30 horas de música e arte em Brasília. Grandes shows com Fresno, Dub Dogs, B. Alves, DJ Malfeitona e as maiores festas da cidade num só lugar. 9 palcos, feira de arte motim, stand-up comedy, karaokê, entre outras atrações. Começa dia 15 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no setor comercial sul. É de graça. Virada Cultural Sesc. Vem curtir com a gente. Realização Sesc DF. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Estamos de volta com o Meu Doutor. No primeiro bloco, o doutor Gustavo Romero nos ajudou a entender um pouquinho melhor algumas das principais doenças tropicais que afetam a população brasileira. Agora, vamos continuar falando delas. Nós vamos aprofundar também sobre o tema prevenção, mudanças climáticas e avanços da ciência. E também sobre o Congresso, repito, que vai reunir especialistas de vários países aqui em Brasília e que está começando hoje, hein? Fique atento. Doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho. Eu acho que essas três não tem jeito, todo mundo conhece, boa parte conhece. Dengue, zika e chikungunya. O que o senhor pode destacar sobre essa trinca de doenças tropicais? O grande destaque é que é muito difícil distinguir entre elas. É mesmo? Mas todas elas produzem febre e todas elas devem ser abordadas com a mesma atenção. Então, essas doenças que também podem causar gravidade e em algum momento, principalmente dengue, levar uma pessoa à morte, né, devem ser tratadas com muita seriedade e as pessoas devem reconhecer os sintomas, né,
e há alguns sinais de alerta para procurar rapidamente os serviços de saúde. Não pode brincar com essas doenças. Certamente, dar bobeira com elas, né? Às vezes a pessoa tem aquela percepção, porque são pessoas previamente saudáveis, muitas delas, não é? Fortes, firmes, fazem exercício, fazem ginástica, fazem tudo, e se acreditam que não são vulneráveis a uma gravidade causada por dengue, por exemplo, não é? E se não reconhecerem, acharem que vão sobreviver a essa condição de se sentir mal lá em casa e continuam piorando e não procuram o serviço de saúde, chega um momento em que já é muito tarde também para fazer uma intervenção e às vezes as pessoas acabam falecendo por causa dessa, digamos, falta de oportunidade no contato, não é? Tem um ponto que me preocupou nesse último relato, que o senhor frisa dengue, zika e chikungunya são doenças que compartilham importantes vetores no Brasil, mas que é difícil a pessoa diferenciar. Sim. Como é que a gente pode destacar, como você que está nos acompanhando, pode diferenciar o que é dengue, o que é zika, o que é chikungunya? As pessoas gostariam muito de ter mais ou menos uma certeza, porque vai dizer, eu tenho só zika, e então eu posso ficar mais quieto, ou eu tenho dengue. Mas, na verdade, não há uma forma muito clara, nem os clínicos têm uma forma muito clara de distinguir isso quando alguém está com uma febre alta, que surgiu mais ou menos agudamente, ou uma febre mais baixa, que também surge agudamente, e a pessoa está se sentindo mal, às vezes tem uma erupção pelo corpo, um rash, né, umas manchas vermelhas pelo corpo, e não sabe o que é, e ninguém vai saber o que é até fazer alguns exames específicos, né? De qualquer maneira, o manejo disso em relação aos cuidados de hidratação adequada principalmente, né? Do repouso necessário e uma recomendação de quais medicamentos para cuidar da febre poderiam ser utilizados e principalmente instruir as pessoas que se tiverem alguns sintomas como dor no abdômen, dor na barriga, vômitos e vômitos recorrentes, né? Se a pessoa começar a ficar irritável, né? Ou com sonolência, que já é uma evidência de manifestações no sistema nervoso, né? Ou se a pessoa tiver algum sangramento, por exemplo, né? Ou se sentir extremamente fatigada, ou com muito cansaço, muita prostração, essa pessoa deve correr para Para emergência mesmo, não é? Onde, e na verdade, se for muito precoce a consulta, é melhor ainda, porque na atenção primária isso pode ser bem acolhido, a pessoa muito bem orientada para ter a sua hidratação muito bem tratada ou fazer uma hidratação rápida e voltar para casa, mas a pessoa precisa consultar, porque se não consultar oportunamente, o tempo vai passando e após alguns dias o processo pode se tornar irreversível, né? É interessante porque a pessoa vai ficando prostrada, fica na cama. Febre é um fator comum a todas essas três. Sim, febre... E vem de repente? De repente, né? Todas surgem com febre de início agudo, né? Então, o que chama a atenção da pessoa, agora estou com febre, estou me sentindo muito mal, tenho dor de cabeça, posso ter dor retroorbitária, que nós falamos atrás dos olhos, no fundo do olho que se fala, né? Cansaço, a dor muscular, pode haver dores nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo. Bom, está posto tudo para suspeitar. Ou tenho dengue, ou tenho zika, ou tenho chikungunya. Né? Vai para o hospital. Então vai procurar um serviço de saúde, certamente. A febre, o senhor falou, febre. O que é febre aguda? É aquela que vem de repente, chega a 40 graus, 39, é por aí? Então, a febre que nós chamamos de aguda é aquela febre que aparece subitamente, não é? E que vai durar poucos dias, né? 3 a 7 dias. E vale a pena aqui chamar a atenção sobre dengue, porque dengue tem um curso que é um pouquinho mais prolongado, 7, 10, pode se prolongar um pouco mais de dias, mas normalmente a febre diminui entre já do 3º até o 7º dia, a febre pode cair, né? Geralmente no 5º dia. Aí a pessoa acha que ela está muito bem. Opa, tô bem. Resolvi. Mas essa doença tem 2 fases, né? Entre o 3º e o 7º dia, ela pode, de repente, começar a piorar novamente, não necessariamente com o ressurgimento da febre, mas com esses outros sintomas que eu falava. Aí fiquei prostrado, agora estou irritável e sonolento, agora comecei a vomitar, agora tenho a dor na barriga, né? A dor na barriga, a dor abdominal, é a dor para você
ir ao banheiro ou é apenas uma cólica? Dor mesmo localizada na região abdominal, não necessariamente é aquela que vai ser associada à diarreia, etc., né? Uma evacuação. Algumas pessoas têm diarreia também, né? Mas a dor mesmo localizada no abdômen, né? Na palpação mesmo, na barriga. Agora eu vou abordar, porque eu acho que talvez seja o maior pavor da pessoa, a tal da dengue hemorrágica. O que é essa tal da dengue hemorrágica? Não é muito comum, não, né? Não, felizmente é um fenômeno relativamente raro, mas infelizmente quando ela acontece, ela tem maior probabilidade da pessoa morrer. Por isso que um dos sinais de alerta é qualquer tipo de sangramento, nem mínimo que for. Sangramento pelo nariz, na gengiva, sangramento nas fezes também. Qualquer evidência de que a pessoa está sangrando, rapidamente deve levar ela ao serviço de saúde, porque é um dos sinais de alerta para evitar que evolua para aquilo que se chama da dengue hemorrágica, né? Onde o sangramento é profuso e a pessoa, de fato, morre de hemorragias severas e outras complicações, né? Estamos nos preparando, ainda está um pouquinho longe, mas está passando tão rápido, que eu acho que nós estamos nos preparando mesmo. O verão. Sim. Verão no Brasil, período chuvoso, altas temperaturas. O que nós devemos fazer, doutor Gustavo? Então, nossa sociedade, poder público. Então, todo mundo sabe que o risco de ter dengue aumenta quando nós colocamos e guardamos água ou temos reservatórios de água onde o mosquito Aedes aegypti prolifera. Então, reduzir essa possibilidade do mosquito proliferar é fundamental. Mas nós sabemos que populações menos favorecidas, né, têm pouco acesso à água algumas vezes, né, e tem que acumular água em reservatórios que muitas vezes ficam destampados. Então aí entra uma questão de educação, né? Saber como o mosquito prolifera é fundamental para que as pessoas consigam preparar o seu ambiente doméstico e peridoméstico de uma maneira adequada para reduzir a receptividade que esses ambientes têm para mosquitos, né? E, claro, há intervenções em saúde pública que aí os avanços da ciência são importantes, né? Aqui já devem ter comentado alguma vez sobre a questão dos mosquitos, né, que estão infectados por uma bactéria, a Wolbachia, né, que os bovitos que chamam, né? Que eventualmente esses mosquitos são menos receptivos a desenvolver o vírus dentro deles, né? E então reduzem a possibilidade de transmissão. O Brasil tem liderado, né, esse tipo de desenvolvimento e em alguns municípios a medida está sendo colocada, né, em prática e isso deve reduzir também a transmissão da doença. No entanto, né, o trabalho educativo de que cada um seja responsável pelo seu domicílio em condições menos receptivas para o mosquito é fundamental. Fiscalizar, né, o nosso vizinho? Então, piscina. A dengue é doença de pobre? Então, ela acomete e mata assimetricamente mais a população pobre. Sempre é assim, né? A população pobre sempre fica sofrendo. Mas os mosquitos não têm conhecimento de matéria socioeconômica, não é? Então, eles vão voar e eles saem e se dispersam. Então, o risco é para todos, não é? E uma piscina mal cuidada numa casa de uma família abastada, né, pode multiplicar o risco mais do que 50 reservatórios de casas menores de pessoas com menor renda, não é? Então, a responsabilidade é para todos e para todas, né, no sentido de trabalhar ambientalmente a questão, né? Existe também uma vacina, né, que está preconizada. Né? Tem a vacina? Tem a vacina, né? Nós temos a vacina preconizada hoje para alguns grupos que são os mais vulneráveis, né, para terem gravidade por dengue, né? Porque infelizmente a produção de vacinas ainda não tem uma quantidade suficiente. As empresas que produzem, né, a empresa que produz a vacina que está hoje em uso, né, não tem um volume suficiente de vacina para imunizar todas as pessoas que em algum momento teriam esse benefício. Então tem que priorizar, né? Mas a meta é que em algum momento haja vacina para isso se juntar às outras intervenções para reduzir a dengue. Você acha que estamos caminhando para que, em nível nacional, um país grande como o Brasil, um dia, quiçá, rapidamente possamos ter uma vacina para
maior parte da população brasileira, entrar no quadro da vacinação geral? Então, essa é a meta, né? E eu acho que estamos próximos de conseguir isso, entendeu? Os caminhos são longos, não é? Você percebe que o desenvolvimento, por exemplo, da vacina que atualmente está fazendo aquela investigação de alguns eventos adversos que aconteceram, ela levou 15 anos, 10 anos, 15 anos de desenvolvimento. Então demora um pouco, mas eu acho que nunca estivemos tão próximos de ter um produto vacinal seguro para a população como um todo. O seguinte passo e isso é parte do poder público, né? Quanto o poder público fará de investimento para que haja vacina para todos e para todas, como acontece, por exemplo, para a influenza, né? Que você vê que o Brasil é líder em vacinação, né? Tem os maiores produtores de vacinas do mundo, estão aqui, né? No Instituto Butantan, Biomanguinhos. Temos potencial. Temos potencial e já com eficiência e efetividade demonstrada, né? Então, se em algum lugar as vacinas vão avançar e vão estar cada vez mais disponíveis para a população, como já estão, né? Vai ser no Brasil. Isso certamente. Oxalá, graças a Deus. Doutor Gustavo, para encerrar, hoje está sendo aberta aqui em Brasília a edição de número 61 do Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Mensagem final em 20 segundinhos. Bom, gostaríamos de que todas e todos pudessem prestigiar o nosso evento. E se não tiverem a oportunidade de estar no evento em si, né, que acompanhem tudo aquilo que esse evento vai produzir de soluções, não é? Nós temos a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que é a que organiza esse evento, que tem um site, inclusive, né, o sbmt.org.br, onde nós divulgamos todas as atividades da sociedade, e o Congresso é uma das atividades principais, e aí nós divulgaremos todos os encaminhamentos que o Congresso vai ter de soluções para a população brasileira e a população do Sul global. Privilégio ter aqui, parabéns pelo trabalho. Rapidamente, tem rede social, o senhor? Eu não sou muito, muito da rede social. Aí por isso que oferecemos à sociedade, tá? Sociedade Brasileira de Medicina obrigado. Tropical, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. É isso, pessoal. Até domingo que vem. Até lá. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Vem aí a Virada Cultural Sesc. Mais de 30 horas de música e arte em Brasília. Grandes shows com Fresno, Dub Dogs, B. Alves, DJ Malfeitona e as maiores festas da cidade num só lugar. 9 palcos, feira de arte motim, stand-up comedy, karaokê, entre outras atrações. Começa dia 15 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no setor comercial sul. É de graça. Virada Cultural Sesc. Vem curtir com a gente. Realização Sesc DF.